Eu estou aqui com a Rosana, né, da prefeitura, da parte de agora é turismo ainda, de Varginha. E como que você avalia esse evento, essa festividade de 30 anos? Olha, esse é um momento histórico que a gente está vivendo aqui, comemorando aí os 30 anos do Caso ET de Varginha e conseguindo reunir ufólogos como você e outros tão importantes na ufologia brasileira e também conseguindo trazer aí o documentarista americano James Fox, as testemunhas do caso e tantas outras pessoas envolvidas nesse evento que foi realmente marcante para a ufologia mundial. Olha, o Arthur, eh, a Rosana, ela faz um trabalho, assim, incrível, já teve inclusive em Peruíbe, né, vendo como é que funcionava o futurismo, e vocês têm feito um trabalho, assim, brilhante nessa questão do futurismo aqui em Varginha. Continuem, né, fazendo isso, porque, assim, a cidade, ela só tem a ganhar. E as testemunhas que vivenciaram essas experiências, elas vão se sentir gratas, né, daqui um tempo elas não vão estar mais aqui, mas vão estar os netos, os bisnetos que vão relembrar desse fato, tá. Então parabéns por essa, iniciativa da prefeitura aqui de Varginha. Eu estou aqui também com o Fábio Furtado, lá de Alfena, faz tempo que a gente não vê, tá até com a barba mais branca aqui, né, mas ele é uma das testemunhas que viu a nave, né, naquela época. Conta um pouquinho, assim, como é que foi isso? A gente esteve lá junto, né? Nós estivemos juntos lá, né, inclusive você agradecer mais uma vez, né, você foi o primeiro que acreditou no meu relato, e nós tivemos o prazer de você ir na minha casa, a gente gravou lá em Alfenas e depois nós fomos lá na fazenda e depois virou a história que todo mundo hoje conhece, né. Eh, Dias antes do avistamento das meninas, eu estava na fazenda que eu trabalhava lá, que era do meu pai na época, e aí, eu tive esse avistamento desse objeto que passou por cima da nossa casa lá. Você teve a oportunidade de a gente ir lá, você viu que o lugar lá é bem ermo, é bem, né, longe de tudo, perto do nada, E tinha a marca lá no chão. e tinha marca no chão lá que se nós tivemos a oportunidade de chegar lá e ter a confirmação do pessoal lá que aquela marca ficou por muitos anos lá no pasto, que, o objeto fez aquele movimento, né, sem curva, subiu e desceu atrás do morro lá. Então nós tivemos a oportunidade de voltar lá e ter essa confirmação que foi um avistamento que eu tive na época e que isso aí marcou, pelo menos para mim, marcou muito a minha vida, né. Como que foi você, por exemplo, colaborar na reunião que teve agora em Washington lá, você mandou o vídeo contando tudo mais, e detalhe, o objeto que ele viu era um objeto cilíndrico, né, que foi visto por várias testemunhas aqui em Varginha. Como que foi, assim, participar dessa reunião lá em Washington, mesmo que virtualmente? Virtualmente, na verdade era pra gente ter ido, né, era pra ter ido eu, Liliane, Kátia, Valquíria, a gente ia todo mundo, né, o Rubão ia também, e só que parece que não liberou alguma coisa, teve algum problema lá No visto, né? no visto, aí a gente não sabe o porquê, não liberou, enfim, não teve nada, já tinha tirado o passaporte, tudo, e não teve jeito de ir. Bom, pra nós que fazemos parte hoje, assim, do caso em si, é uma satisfação muito grande de poder estar relatando e estar mostrando o que a gente viu, de fato, né. Eu acho que todo mundo que é envolvido no caso, o que todo mundo quer, na verdade, é que a verdade venha à tona, de uma vez por todas, seja por órgão governamental ou por alguém, que consiga, né, tipo assim, o que a gente quer é simplesmente só a verdade. Apenas isso, ninguém tá atrás de dinheiro, ninguém quer ganhar dinheiro com isso, ninguém tá ficando rico com isso, nada disso. A gente apenas quer a verdade. E para mim foi uma satisfação muito grande ver que o meu relato, da minha parte, apareceu lá e que muitas pessoas, o que é mais satisfatório para mim é ver a quantidade de pessoas que creem na gente, que a gente consegue passar essa credibilidade para as pessoas. Então eu fiquei muito contente, bem satisfeito. Não pude ir fisicamente lá, mas virtualmente acho que a mensagem foi passada, era isso que tinha que ser feito, e foi feito. É isso aí, caso Varginha não morreu. E queria agradecer aí o Fábio por essas palavrinhas, a Rosana, conte com a gente sempre, né, quando tiver evento pode chamar, que a gente vem com muito prazer. E, ó, eu queria que você virasse aqui, ó, esse aqui é um amigo meu antigo, ele não sei se ele quer aparecer ou não, Pareço. mas é o Wellington,
Só desligar. de Faria, Wellington Martins de Faria, e ele, Wellington Martins de Faria, e ele participou do caso Varginha ativamente naquele 96. Só que ele é o sétimo, eu sou o oitavo, eu não apareci, eu fiquei por trás. Tinha o grupo dos 7, ele era o oitavo, tá? O Victor Bira falou, fica como oitavo porque é importante, é o Coringa, né? Isso. E aí, eu queria que ele fizesse assim uma avaliação. O que você acha desses 30 anos, a festividade que está ocorrendo aqui? Vamos chegar aqui fora? 30 anos se passaram, né, desde aquelas primeiras pesquisas, e qual que é a tua avaliação? Bom, primeiro eu quero te parabenizar, você e sua equipe. Encontrei grandes amigos da antiga aqui, da raiz, né? Eu digo ufólogos raiz, porque hoje a gente observa aí alguns pesquisadores que sem noção nenhuma sobre o caso. O caso Varginha, 30 anos, eu acredito que tem muita coisa ainda a ser descoberta, garimpada, né? E mais uma vez, você sabe disso aí, eu fico entre Curitiba e Varginha. A gente participou lá muito no Sul ativamente, tem grandes colegas lá que a gente ainda tem pesquisas para fazer. Eu me coloco à disposição. Encontrei o grande companheiro ali, o Pacatini, falei, você me conhece? Eu falei, claro que eu conheço. Isso é muito bom. O Ramalho, vou dar um abraço nele. E outros tantos, né? Mas podem contar com a gente aí. E não desprezando o caso Roosevelt, o caso Varginha, acredito que ser bem mais assim, além de ser mais atual, né, tem muita coisa ainda para ser descoberta. Estou com o Marco Aurélio Leal, né, que também acompanhou o caso, né, continua acompanhando, a gente continua pesquisando. Eu queria te perguntar, passados 30 anos, o que a gente avançou no caso Varginha e quais são os próximos passos? Então, Edson, é difícil dizer. Eu acho que nesses últimos anos, né, teve toda essa questão das investigações de vocês começaram, né? E aí eu acho que uma das coisas principais, assim, é todas essas testemunhas da área médica. Agora que nós temos, né, o doutor Janine, o doutor Armando, que são tipo cientistas médicos, né, que falam de uma maneira mais abrangente sobre a questão da morte do Marco Elixerese, sobre aquela bactéria estranha que ficou muito agressiva, né? O depoimento também do doutor Ítalo, muito importante, né? E também o delegado Pedro, que infelizmente faleceu, né? A gente conseguiu pegar um último depoimento dele, que ele fala que ele se envolveu na época, veio aqui ver o que tinha acontecido, e aí ele foi conversar com o general Lima na época lá na ESA. O general Lima não quis dizer a ele o que estava acontecendo, só que se tratava de segurança nacional. Então ele Então, na época, o doutor Pedro, a gente ficou sabendo através de um amigo em comum, que era ufólogo também, ele morava em Minas, morava em São Paulo, e que era o Nilson Ciccone. O Nilson Ciccone, ele viu a foto da criatura das mãos do doutor Pedro, que é esse delegado. E essa foto, vocês conseguiram? Onde que está isso? Será que foi confiscado? Puxa, é muito legal você lembrar isso, porque olha só como que foi o do seu Nilson. Ele tinha comentado a vez que tinha visto, só que ele tinha um certo, assim, respaldo, ele não queria nos introduzir ao doutor, né. Aí uma vez, passou-se anos, eu conheci uma outra moça aqui de Minas, que era a Patrícia. E ela contou que ela teve um incidente, tipo de uma suposta, não foi bem abdução, um objeto que pairou sobre ela, jogou uma luz, e ela estava com mais 6 pessoas, ela adornou e caiu, desmaiou. E aí, como ela morava na época na cidade de Cambuí, o doutor Pedro ficou sabendo, mandou chamar ela, e ela não entendeu muito bem o porquê que ele queria conversar com ela, né. E aí nesse momento, quando ele faz tantas perguntas, ela ficou durante umas 3 horas respondendo perguntas, como que tinha sido o caso dela, e aí ela pergunta para o doutor Pedro: "Doutor, por que que o senhor me chamou aqui na delegacia? Tem alguma coisa, né?" Aí ele fala que ela conta que ele encheu olhos de lágrima e tirou uma foto da escrivaninha, e era a foto, né, desse ser. Infelizmente a gente não conseguiu. A Patrícia, daí o que que aconteceu na época, quando ela comentou que foi um delegado que mostrou para ela e o nome de Pedro, eu lembrei do Nilson que comentava com a gente naquela época, né. Eu tenho uma gravação com o Nilson Ciccone que eu nunca publiquei, Olha. né. A gente, na casa dele, estava eu, o Joseph Prado, a gente foi lá e ele falou o nome do Pedro, contou detalhes a respeito dessa situação e falou: "Ó, eh,
deixa passar um tempo, aí vai lá, tenta chegar nele, né, que provavelmente ele de repente mostra a fotografia da criatura de Varginha, né. Como ele era delegado naquela época, ele teve acesso a isso, uma pena que ele tenha falecido, né. É, exatamente. E essa foto provavelmente existe, porque são 2 testemunhas que não se conhecem e que depois, tipo, de tempos, eles alegam terem visto a mesma foto. Então essa foto existe. Quando nós perguntamos para o doutor Pedro, ele meio que falou: "Então, eu lembro de alguma coisa disso", mas ele meio que desconversava. No momento, na oportunidade, a gente estava com a esposa dele, também com a família, então aí a gente percebeu que ele ficou um pouco, né, retraído. Mas eu acho que existe realmente essa foto, porque são 2 testemunhas que conversou com o seu Nilson, e tem a Patrícia que também teria visto, né, que o doutor Pedro teria O Nilson, ele viu da própria mão do Pedro, porque eles eram amigos pessoais. então, é, e ele parece que o filho dele morava muito próximo, né, lá em Cambuí, daí o Nilson teria visto, né, contado lá pra gente. Então isso eu acho uma evidência muito importante que a gente precisa Tentar resgatar, né. tentar resgatar, porque realmente a gente acredita que tem essa foto mesmo. Porque bate muito a casa, né, esses depoimentos dessas 2 pessoas que viram. Agora me fala uma coisa, assim, você acompanhou o depoimento do doutor Ítalo, né. Assim, na minha percepção, eu acho que ele está escondendo alguma coisa, que ele tem um trunfo na manga. Será que é isso mesmo, a minha percepção? Então, eu também tive um pouco assim, eu até entendo o doutor Ítalo, porque ele não quer expor, você sabe também, o nome de outros médicos, né, que estavam envolvidos, e tem coisas ali que ele retrai mesmo me falar. Eu também tenho essa sensação que ele não expõe tudo que ele sabe para não envolver outras pessoas. Então, eu soube por um passarinho verde me contou que existe um clã, um grupo de guardiões aqui em Varginha, onde você tem médicos, você tem ex-militares que guardam essas coisas. Inclusive tem pessoal poderoso, que tem muito dinheiro, da parte cafeeira. Você já ouviu falar dessas coisas? Já, pior que é verdade mesmo, teria uma clã mesmo de médicos que eles guardariam isso, e até possivelmente a fita do ser que foi filmado no hospital, né. Que aí teria sido a fita lá do Marcos Vinícius, né? Isso, exatamente. E aí isso foi informação que chegou, a gente teve a oportunidade de fazer umas reuniões, né, jantares de reunião com alguns médicos, e tipo assim, doutor Ítalo, infelizmente a gente não pode comentar ainda, né, mas, comentou outros nomes de outros médicos, inclusive você sabe quem é, que estaria naquele dia lá. Então eles mantêm, esse segredo não depende só de uma pessoa. A gente tentou resgatar com a esposa do Marcos Vinícius, né, a viúva, e ela inclusive nos forneceu um HD dele do consultório, a gente fez uma checagem, outros colegas fizeram também, mas a gente não encontrou nada dentro desse HD. Mas segundo um outro médico, que era um outro neuro, ele alega que ele viu esse vídeo, mostrado através de um CD que foi mostrado no consultório do Dr. Marcos Vinícius. Esse médico, ele não acreditava na história, ele veio para Varginha no início dos anos 2000, ele meio que tirava sarro dos médicos, e em uma oportunidade o Marcos Vinícius teria chamado ele no consultório e mostrado para ele, né. Então, aí depois quando a gente foi averiguar, a gente percebeu que não se tratava somente, por exemplo, da família do Marcos Vinícius, eu acho que trata justamente, como você falou, de um clã, então eles precisariam de uma autorização de todos, de repente, para liberar isso. É que nem os bombeiros, né? Os bombeiros, eles tinham um acordo entre si que só falariam se todos concordassem em falar. Como até hoje não teve isso, a gente tem esse bloqueio na questão dos depoimentos dos bombeiros. Eu fiquei sabendo aí, não sei se é verdade, e de repente você pode me confirmar. Doutor Ítalo, depois que fez esse depoimento, ele trabalhava no regional e aí ele foi demitido, foi convidado a sair e depois a prefeitura parece que deu, emprego para ele na Secretaria de Saúde, que ele está inclusive na Secretaria de Saúde, só que agora eu fiquei sabendo que teve uma reviravolta. Talvez a pessoa que ficou no lugar dele lá não é tão competente assim, aí chamaram ele de volta. É isso mesmo? Então, gerou esses rumores, né, eu não sei diretamente porque eles não falaram, mas alguma coisa aconteceu, porque depois algumas pessoas comentaram, né. Quando ele gravou com a gente, com o James Fox, né, que ele estava mostrando na sala do CTI, aí eu me lembro que um dia antes eu tinha ligado para o hospital regional, nós conseguimos uma autorização para gravar lá, só que a gente ia gravar com os outros médicos. Aí nesse dia ele resolveu nos receber,
E para nossa surpresa, a gente achou que ele ia falar sobre o avistamento do vídeo, que ele tinha visto o vídeo, né. Mas daí ali, a gente percebeu que ele estava um pouco nervoso e começou a relatar aquilo. E aí, estranhamente, no momento que ele estava contando, apareceu 2 moças do hospital, parando a gravação, né, que ele estava bravo com ele, chamou ele, falou que não podia gravar ali. Então, de certa forma, a gente foi convidado a se retirar do hospital, e a gente continuou ali a entrevista com ele numa lanchonete do lado, e aí ele teria tido esse problema logo depois com, essa questão do hospital. Com a administração, né, do hospital. Isso, Edson. Aí ele pega e agora ele retornou. Aí em dezembro, o mês passado, a gente foi lá no hospital de novo, e aí até eu perguntei: "O doutor Ítalo tá trabalhando?" Daí a moça: "Não, ele tá atendendo aqui de novo". Então, tipo assim, eu acho que aconteceu me pode ser que tenha acontecido isso. Você veja que as consequências de uma declaração que ele fez, né, eu acredito nos doutor Ítalo, ele tem uma reputação muito boa aqui na cidade, e ele viu alguma coisa mesmo, assim como outros médicos. Eh, o apelo que fica é para os outros médicos que venham a público para falar mais detalhes sobre isso, porque a gente sabe que vocês viram também. E agora, para finalizar, quais são os próximos passos? Então, acho que os próximos passos é a gente continuar na investigação, todo mundo se unir, né, os pesquisadores, a gente juntar essas informações e tentar ver se encoraja esses outros médicos a vir falar, né, porque como você bem disse, a gente teve aqui ontem também o doutor Marcos, que é um cardiologista, que ele um depoimento dele muito interessante, dizendo sobre aquele nefrologista, né, o Fernando Eugênio, que contou para ele que viu parte da criatura. E o relato dele é muito parecido com aqueles depoimentos dos militares de 96 que fala que o pé era bifurcado. Então o doutor Fernando Eugênio teria confidencializado a esse doutor Marcos cardiologista, né, que veio aqui ontem, confirmar isso. Então até o doutor Armando Fortunato, que fez a autópsia no Xerez, a gente estava junto, ele comentou assim, falou assim: "Poxa, você tinha que comentar mais isso publicamente, o pessoal parar de bater no, por exemplo, criticar o Ítalo, né". Então, ó, você vê que tem parte de médicos que estão apoiando muito o Ítalo, aí cerca de, eh, 4 a 5 médicos que a gente teve junto, que falou que acredita no Ítalo e querem que outros que tiveram naquele dia lá venham à tona. Então vamos ver se isso sai. Vamos torcer para que isso aconteça, e é isso aí, a gente vai continuar andando aqui para ver se a gente acha mais alguém, mais informações. Marco Aurélio, obrigado, conte com a gente aí, tamo junto, e Varginha não morreu. Estou aqui com o Alexandre Lauzide, ele viajou viajou de avião, né, logicamente, muitos quilômetros lá de Recife, Pernambuco, para vir hoje aqui nessa festividade de 30 anos de Varginha. Conta pra gente o que que você está achando e qual a tua avaliação depois de 30 anos desse caso importantíssimo da ufologia brasileira. A iniciativa da prefeitura local realmente é fantástica, né, eu ter iniciado esse projeto aqui, né, para a cidade de Varginha e para a ufologia brasileira e internacional, né. Ah, essa visita minha é um sonho de ufólogo de vir aqui para conferir em primeira mão o que aconteceu de fato lá em 1996, né. Foi, por sinal, o ano que eu cheguei de volta ao Brasil. Eu cheguei em maio e o caso aconteceu em janeiro, né. Então, eu me lembro muito bem que havia muita comoção naquela época sobre isso aqui. Enfim, então, é de extrema importância que não só Varginha, mas como outros estados brasileiros promovam o ufoturismo, porque existe muita coisa acontecendo no nosso país. De norte a sul, de leste a oeste. Eu mesmo sou testemunha de alguns casos lá no Nordeste, né, em que eu tive a oportunidade recentemente de verificar na Chapada Diamantina, né, lá na Bahia, e foi assim algo assim extraordinário. Então, esse esforço que eles estão fazendo aqui, estão todos de parabéns, a organização, os ufólogos que vieram dar a sua contribuição, você e todos os outros, né, realmente é impactante e fundamental para solidificar a nossa ufologia nacional. É isso aí, então, palavras aí de Alexandre Lauzide. Valeu, meu amigo. Valeu, E prazer, é isso aí, mais uma vez se encontrando assim, né, e ainda esse ano a gente pretende ir para o Nordeste, que ele é lá de Pernambuco, e a gente fazer um trabalho aí juntos. Aguarde. Eu tô aqui com o Afonso 3D do Bunker X.
né? Eu já até participei Ah, do canal dele, muito legal. ótimos programas, inclusive. A gente falou sobre Bar em Betty Hill. Exatamente. Também falamos também sobre o caso Prata um pouquinho também. Sempre pincelando os melhores casos da ufologia mundial. Muito bacana. E o Afonso, ele tá fazendo a cobertura hoje desse evento, 30 anos de Varginha, tinha que estar aqui mesmo, né? E aí, eu queria perguntar para você, o que que você está achando do evento? Qual a perspectiva? Você já tinha algum conhecimento do caso Varginha? Então, o caso Varginha, assim, é obviamente o meu preferido e honestamente eu tô bem emocionado de estar aqui. É muito legal porque eu separadamente já conversei com praticamente todos os ufólogos que estão aqui, mas nunca vi todos juntos e é muito legal você ver, primeiro que ter contato, porque eu admiro o trabalho de vocês, de verdade. Admiro de verdade, assim, fico emocionado mesmo. E estar nesse evento, respirar o ar de Varginha, encontrar com as testemunhas do caso, nossa, isso é indescritível. Eu recomendo para quem puder, quando tiver evento, venha a Varginha, porque é uma atmosfera incrível e o evento tá lindíssimo. E assim, o que que você acha que vai acontecer, que a gente está fazendo 30 anos do caso, daqui para frente, o que que você acha que vai acontecer? Cara, eu acho que, juntando um pouco do que está acontecendo lá nos Estados Unidos também, né, eu estava conversando nos bastidores, estava conversando com o Tiquete sobre isso. Eu acho que o que acontecer lá vai refletir aqui e eu acho que vai estimular cada vez mais o nosso governo, os nossos militares a também querer falar, né. A gente já tem aí o primeiro, Moment of Contact, né, que fez com que novas testemunhas quisessem falar. Então eu tô muito esperançoso, eu tô com um pressentimento muito bom de que mais coisa vai vir, principalmente esse ano, eu acho que esse é o ano do desacobertamento. Minha aposta, se eu pudesse apostar minhas fichas, seria que 2026 vai ser o ano do desacobertamento mundial. Eu tô muito O Spielberg tá lançando um filme. Nossa, cara. Esse filme do Spielberg, eu tô enlouquecido. Tem um monte de gente falando nos bastidores que é uma desculpa, né, que é uma desculpa pra ser a primeira onda de desacobertamento, esse filme. Eu tô enlouquecido com essa notícia. Quando saiu, eu fiquei todo arrepiado. Será que não é para preparar já a massa, né, a população do mundo todo para essa revelação, o dia D? Pra mim, é uma certeza pra mim, não sei se é uma certeza para o Spielberg, mas pra mim é uma certeza, que é pra você amaciar, né, fazer aquela massagenzinha em todo mundo, pra todo mundo estar mais relaxado quando vier a verdade, quando a verdade vier à tona. E o Afonso Solano, por que ele não veio para cá? Pô, o Solano tá com um filho pequeno, né, tá com filho pequeno agora, o filho dele tá com febre e ele tá de mudança semana que vem, então a vida dele tava um furacão, cara, tá me mandando mensagem direto aqui, pô, falando: "Pô, eu queria estar aí contigo, infelizmente não veio, mas no próximo evento ele vai estar aqui com a gente". Terá outras Com oportunidades. certeza, com certeza. Então eu queria agradecer aqui o Afonso 3D, né. O Afonso ele brinca, porque ele tem 3 mesmo, ó. Se um ET de Varginha vê ele por aqui, vai pensar que é primo. Meus amigos falam: "Cuidado pra não te prenderem lá, hein, cuidado pra não te capturarem lá", eu falei: "Não, tá tranquilo, sou conhecido lá". Eu tô com o Saga e tô com o G, o Edson Geraldo aqui, que é físico, e vindo para Varginha, nós resolvemos dar uma paradinha na fazenda Maioline, né. Estava chovendo tudo, mas o fôlego é tudo doido e resolve ir na lama. Meus pés agora tá um pouco limpo, né, mas estava muito sujo. Ontem, se vocês olhassem, estava um negócio insuportável, né. Mas aí eu fiquei pelo menos aí uma meia hora lavando, tirando a lama lá da fazenda Maioline. Mas conta pra gente, assim, o que que a gente foi fazer lá, qual que era a intenção e o que que a gente constatou, assim, o que está em andamento. O G foi acompanhar a gente, que o G é físico e ele tem um parafernália de equipamento que você sabe, né, gigantesco, né. Então, lá a gente foi de acordo com as declarações que a gente tem, que o Carlos deu, que várias outras pessoas deram, o Rubão, a gente foi no local dessa possível queda, né, e fomos ver se conseguia com os aparelhos identificar campos eletromagnéticos, campos diferentes, tá, que poderiam ter alguma alteração e, inclusive você, o G com detectores de metais, né, para tentar identificar algum metamaterial, né. O G, ele na hora que ele estava andando
nos veios ali da plantação de milho, né? Porque agora é um milharal que tem lá no local. Você achou um negócio, né? Aparentemente de ferro, né? Mas só que a gente vai ter que olhar, analisar, ver ainda. Mas foi isso, né? Isso, a princípio a gente estava caminhando pela trilha, foi aproveitando o espaço para tentar achar alguma coisa, né? Vamos achar ali, né? E achamos uns pedacinhos de ferro, uns fragmentos, né? Que você vai fazer uma análise melhor para ver o que é. Mas só que a princípio eu pensei, vamos achar lá, passar uma detecção, vamos tentar achar alguma coisa. Mas nem pensei em medir campo eletromagnético, porque lá não tem nada. No meio do mato não pode ter nada, é impossível ter. E realmente o Saga falou, não, leva o detector de campo magnético. Falei, Saga, leva. Aí levou o detector, realmente começou a apitar, o Edson ficou impressionado, ficamos todos impressionados. Tem alguma coisa ali ainda enterrada, ali tem alguma coisa ali. Para provocar um campo eletromagnético é impossível no meio do mato. Tem que ter alguma coisa ali. E o interessante é que é assim, eu estava com o aparelho na mão, a gente numa árvore, né? Tinha uma árvore ali, e aí o negócio oscilava, ele ia subindo assim, 6 e pouco, 9 e tal, 11, aí 15, aí caía para zero. Aí passava um tempinho, de novo a mesma sequência, né? Subia e caía, era só num ponto ali, né? Do lado de uma árvore que não tem nada a ver. Então, essa situação da árvore são 2 árvores, né. Essa árvore que estava causando que a partir de lá que você colocar, você era um pulso intermitente. Como o G fala, pode ser que a árvore seja só um condutor, mas pode ser tipo ele deu até a ideia de dispositivo da caixa preta de um avião quando cai e fica mandando sinal, né. Como aquela área toda foi plantada milho, ela foi revolvida com o trator, pode ser que tenham realmente algum material subido. E na árvore, o mais estranho é que são 2 árvores, você viu, uma foi cortada, assim, uma serra muito potente, porque não tem, nenhuma, como que fala quando fica uma dobrinha, quando você vai, tem que parar, foi bumba. E essa árvore, ela foi como se estivesse, esterilizada. E a árvore que está do lado, na parte da árvore que dá de frente para essa árvore, também ela foi esterilizada, porque toda a árvore está cheio de musgo, cheio de como que chama aquele fungo? Líquens, né? Musgo, tinha bastante. E essa árvore que você apontou e que estava dando o sinal, não tem nada, ela está esterilizada. Para explicar aí o pessoal, é só de um lado que não tinha líquen, não tinha fungo, não tinha nada. O resto tem tudo. É esquisito. O Jamil tá ali, ó. Mostra, o Jamil tá na rua só escutando. A gente ficou assim meio, pô, por quê? Que aconteceu aí? Sendo que os outros galhos, né, eles tinham link na totalidade, 360 graus, né? Não sabemos explicar muito bem o que é isso. Estamos analisando, né, para ver, e parece que aonde caiu a nave não foi ali, mas pode ter revalado, se é que caiu, né? Se é que caiu. Você estava até me mostrando, você tem aqui, ó, tem uma imagem, vem aqui, ó. É próximo dessa árvore aqui em cima, Tinha outra árvore É, que foi tirada. que foi tirada. Então, segundo a história que eles falam, a nave teria enroscado ali, né? Teria batido. Pelo que fala, a nave vem e vai se despedaçando. Por isso que eu acho, imagina que tem algo vindo e tá caindo pedaço, um pedaço bate numa árvore, corta ela no meio e fica lá. E o resto vai e bate mais na frente, sabe, vai deixando cair nos troços. Eu imagino dessa forma, né. É curioso, você viu, nós tivemos um problema, eu não queria falar na hora nada, eu perguntei: "Alguém tá passando mal? Tem alguém sentindo alguma coisa?" Você teve a dor de cabeça aqui. Bem no cocoroco aqui, você estava com dor de cabeça, mas não falei nada, né? E foi só entrar no raio daquele milharal lá, deu uma dor de cabeça. Pode ser o campo eletromagnético que tá causando isso aí. Causando distúrbio no sensorial, né? A Pode ser. maioria dos pousos de navio que chegava em Peruíbe acontece isso. Lembra que quando entra naquele local, a pessoa se sente mal, tem náusea, dor de cabeça. No caso, você sentiu, o G sentiu, o Ricardo Amara, que estava com ele, também sentiu e começou a arrepiar todo. Eu senti uma tontura. Foi por isso que eu estava falando, pô, será que eu tô passando mal ou tá todo mundo? Porque eu nunca senti isso nos campos. Quando vocês foram lá, a gente foi lá, eu não lembro. Alguém sentiu alguma coisa? Chega aí, Jamil. Sentiu alguma coisa, você De lembra? nada. Não, ninguém passou mal não. Não. E pela proximidade do tempo, ocorreu naquela época, eu deveria sentir, né? Não ocorreu.
Então, por isso que eu acho tudo muito estranho, né? Tem que ser investigado melhor. Mas mudando de alhos para bugalhos agora. 30 anos do caso, né? Vocês estão aqui no evento, o que que vocês estão achando? É fenomenal, né, pra você ver, nenhuma mentira consegue sustentar por tanto tempo. Até todo mundo conhece aquela frase: "Conhecereis a verdade vos libertará". Se não fosse verdade, você viu quantas pessoas têm envolvido aqui? Prefeito, médico, muita gente envolvida aqui. Você mesmo está desde o começo. Então, assim, é impressionante como que a cidade abraçou o caso e está ajudando a revelar, a transformar isso em algo que a humanidade não vai esquecer, porque não é algo para Varginha, é para a humanidade. Foi discutido nos Estados Unidos agora, Varginha. Agora, dia 20, lá em Washington. Então, assim, não se tem o que falar e não se tem, gente, o que dizer que é isso, que é aquilo, porque as provas estão todas aí. Ó quem chegou ali, ó, mostra. Paulo Aníbal. Ô, Paulo Aníbal, passados 30 anos do caso aí, o que que você tem a falar pra gente? Não, o caso é real e eu confio plenamente no depoimento das 3 meninas, que agora são adultas, lógico. Ela até hoje mantém a mesma versão que elas falaram há 30 anos, hoje elas mantêm. Então o caso foi real. O que a gente está precisando, e eu vou sugerir para a nossa comunidade ufológica, pressionar o Exército Brasileiro, porque eles devem ter documentação, devem ter relatórios oficiais, e isso que nós precisamos que libere, para poder realmente passar o caso Varginha para o patamar oficial, a nível militar. É o que está faltando, a gente pressionar o Exército para isso. É isso aí. E o G aí, 30 anos, o que que você pensa, né, do caso Varginha? As meninas o depoimento delas é fundamental, né, e é verdadeiro o depoimento delas, porque estão quanto tempo falando a mesma coisa, né, sempre depondo a mesma coisa. E também foi importante também, o caso pro turismo também da cidade, né, Varginha está sendo reconhecida internacionalmente. Quanta gente vem de fora aqui, do mundo inteiro, para verificar, né, a situação. É isso aí, a gente vai continuar andando aí, ver se a gente conversa com outros ufólogos, tem vários ufólogos aqui também participando, pessoas, né, que participaram do caso. Se possível, se a gente conseguir falar com algum médico também, aí a gente vai trazer em primeira mão para vocês. Eu tenho uma pergunta para vocês. Qual? Uma pergunta mesmo, sério. Aponta isso pra gente que ele vai tirar uma foto. Você que tá lá tá na raizada e você tem os contatos que ninguém tem, foi o que eu falei ontem. Falei pro Marco, falei: "Cara, não pode duvidar de algo que você não tem a fonte". E às vezes você tem a fonte e não pode. Outra, assim, eu vi que tem a fonte. Me diz uma coisa, haveria possibilidade, haja visto que envolveu militares de alta patente dos Estados Unidos, que você sabe, aqui, haveria possibilidade do Xerez ter sido infectado não por causa do ser, mas por alguma, quimicamente dizendo, vindo lá de fora para eliminar a pessoa que ele foi aqui, pegou o ser. Eliminar de fato, não que fosse, né, infeccionado por algo, mas por uma arma, por uma bactéria que já existe, que tinham imposto e trouxeram para eliminar. Então, a questão do Xerese, é bem interessante você levantar essa questão, se ele foi infectado, né, ou pela criatura de Varginha ou não, pairam muitas dúvidas a respeito disso, porque naquela época, o Jabil sabe disso também, em Passos, um jovem chamado Luciano, ele entrou em luta corporal com uma dessas criaturas peludas de olho vermelho, então que estava na região também. Ele sofreu arranhões, mas não morreu. Então, o Marco Elixerez foi o único que, infelizmente, né, foi vítima dessa situação, mas o doutor Janine, que a gente conversou com ele também, afirmou que nunca viu, em dezenas de anos de trabalho, fazendo autópsia, né, como legista, ele nunca viu uma superbactéria como essa que atacou o Marco Elixerez. Agora, a bactéria ela está identificada, né, e essa bactéria,
a curiosidade estranha dela é que ela geralmente age em animais e nunca no ser humano. É muito raro Sofreu uma mutação. ela agir no ser humano e causar uma septicemia, né, uma infecção generalizada e levar a pessoa à morte. Principalmente no Marco Elixerese, que tinha 23 anos de idade, estava no seu pleno vigor, então ficam muitas dúvidas. A gente não sabe. Alguma coisa estranha aconteceu, Poderia ser né? uma queima de arquivo? Você acredita que poderia ser uma queima de Não, arquivo? queima de arquivo eu não acredito Usando que alguma possa coisa ser. desenvolvida em laboratório? Não, não acredito. Porque assim, foi a situação em que ele capturou aquela criatura, né, logo depois da chuva ali, levou para o hospital, regional, inicialmente para o pronto-socorro, depois entraram pela parte traseira do regional. Então ali, a gente vê que foi uma situação fortuita, né. Eles não sabiam o que iam encontrar, e encontraram. E os animais que foram mortos no zoológico? Bem lembrado. Aí tem essa questão de um aparecimento dentro do zoológico, onde a dona Terezinha Galo Clepsi viu, outros políticos também viram, mas não têm a coragem de falar que viram, né, só ela que falou do caso, e depois apareceu ali animais, antes e depois E é mesmo? do aparecimento, não se sabe, porque nos exames que foram feitos, nas vísceras dos animais, teve inclusive exame que foi encomendado em Belo Horizonte, pelo Marcos Mina, que era o veterinário daquela época, né. E o que que tem ali de conclusivo? Que os animais morreram de nada, e um único animal de nada, e que um único animal teria sofrido uma intoxicação cáustica por substância desconhecida. Então é tudo muito estranho, esse caso Varginha. Eh, então eu acredito que foi uma fatalidade mesmo, né, dele estar com a criatura ali e morreu. Queima de arquivo. É. Aí nesse caso cai, porque Cai em queima de arquivo. animais não são queima de arquivo, não existe isso. Não, pelo fato mas assim, não foi detectado nada de bactéria nos animais, igual ele falou, ele morreu do quê? Do nada, de nada, morte, vamos dizer assim, natural. E se o corpo do Xerese, igual o Pedro Toledo, não tiver lá no lugar que enterraram, para exumação? Aí eu não sei, né, que se fizerem a exumação é que a gente vai saber. Uma coisa que eu sei, que eu tinha informação de um médico lá do cemitério dos Amarais, em Campinas, é que o cérebro do Marco Elixerese tinha sido levado para estudo lá. E isso, assim, eu tinha uma informação, mas não tinha a confirmação. Quando eu estive com o doutor Janini, eu perguntei: "Doutor Janini, você que fez a autópsia lá do Marco Elixerese e tal, foi retirado o cérebro dele para estudos?" Aí ele falou que foi. Foi enviado para Campinas? Ele me afirmou que foi. Então, quer dizer, se fosse algo normal, eu acho que não precisaria desse procedimento, de você extrair um cérebro e mandar para Campinas. Mas por que o cérebro, se a bactéria era na parte externa, não era na parte interna? Porque, segundo o doutor Janini, ficam alguns traços, né, eu não entendo muito da parte médica, mas ele disse que fica algumas coisas, sedimentadas no cérebro que dá para eles identificarem. Por isso, quando eles fazem a autópsia, pega lá um pedacinho do fígado, um pedacinho disso, daquilo, o cérebro, porque ali vai te dar pistas do que de fato levou aquela pessoa, aquele ser humano à morte.